Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Tá sem som. Tá sem som. Agora E tá. agora? Agora sim. Ok? Ok. Enquanto os colegas vão chegando, eu vou já registrando quem já conseguiu. Oi, Jéssica. Você tá sem som. Só você desativar colocar para você falar. Deixa eu ver aqui. Aí. Agora sim. Pode falar, Jéssica. Boa noite. Tudo bem? Então, Fernanda Nascimento, Presente. Jéssica Aparecida, tá entrando mais colegas aí. Boa noite, Douglas. Então, Boa noite, professor. Fernanda, Jéssica, Douglas. A Gabriela Valente. Ei, amiga. Tudo bem? A Noemia tá aí? E aí? Tudo bem? Certo. Eu acho que ela tá sem fone, sem microfones, professor. Ah, tá. Boa noite, gente. Boa noite. Eu? Boa noite. Qualquer graça, o Gabi Valente. Oi, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, você? Tudo bem, professor? Boa noite, tudo bem? Tô admitindo aqui o pessoal, gente. Gabi, aumenta um pouco o seu áudio, tá muito baixo. Ok. Pessoal, meu áudio tá bom? Tá. O seu está? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Professor. Boa noite, turma. Boa noite. Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, Tudo Joia. bem. certo. Tudo parado? Acho que foi na quinta-feira, eu mandei os slides referente à aula de hoje. O objetivo da aula de hoje é nós fazermos uma correção daquela atividade online que nós realizamos antes de iniciarmos as férias, né?
dar um feedback. Eu cheguei a divulgar os resultados para cada aluno. Alguns alunos foram bem, outros alunos tiveram mais dificuldades. E com isso, a ideia é nós resgatarmos aqueles conceitos e nas aulas, eu até criei um canal no YouTube, porque na outra escola que eu trabalho também a gente está trabalhando de maneira remota, de estar resolvendo exercícios de maneira detalhada para ajudar os alunos na compreensão dos conceitos relacionados à física aplicada à radiologia. Antes de dar início, eu acho que a maior parte aí já... Se alguém tiver problema, eu também estou no WhatsApp, tá? Aí vocês também me dão um toque também, para que eu possa dar assistência e ajudar vocês. Pelo menos aqui no WhatsApp tá tudo ok. Vamos lá. Estão conseguindo visualizar o slide? Sim. Sim. Ok. Deixa eu pôr amanhã. Ok. Muito bem, pessoal. Disciplina é física aplicada à radiologia. A gente vai dar início aí à nossa aula. Primeiramente, sejam todos bem-vindos. Esse momento de isolamento social, eu gostaria, antes de nós iniciar propriamente dito a nossa aula, não está sendo fácil, né? Está sendo um desafio para todos nós, essa nova dinâmica, porém, torna-se necessário com o objetivo de preservar as nossas vidas e as vidas das pessoas queridas nossas e de nossos irmãos, né? Hoje o governador de São Paulo prorrogou a quarentena, vai até dia 31 de maio. Então a gente, como se diz, estamos nos transformando. Eu falo por mim, né? Enquanto professor, está sendo um desafio para todos nós. Vocês tiveram a oportunidade de já ter aula com os professores, com o Leandro, com a Manuela, com a Meire, com o Ed, que já tiveram esse primeiro momento com vocês. E aqui, o nosso foco principal é o aprendizado de vocês, é o sucesso de vocês. Eu sei que isso daqui não substitui a aula presencial. Porém, diante dessa pandemia, que não é o Brasil, é o mundo todo. Então, nós como seres humanos, nós estamos nos adaptando a essa nova realidade e utilizando as ferramentas que nós temos ao nosso favor.
Neste caso, estamos usando os recursos tecnológicos, como a internet, esse software Zoom. Também, assim como a professora Manuela, que deu a sugestão de criar um grupo no Facebook, eu também estou criando um grupo. Criei também um grupo no WhatsApp, né, para gente, onde eu já disponibilizei o material para vocês dessa apresentação na quinta-feira. Alguns alunos até deram retorno, já começaram a fazer. Quero deixar registrado aqui meus parabéns, tá? E também, pessoal, eu criei um canal no YouTube que depois, ainda essa semana, eu não consegui produzir os vídeos relacionados à física aplicada à radiologia, que assim que eu tiver, eu estarei disponibilizando esse material no Facebook. Então, só fazendo uma revisão dos combinados. Então, aqui, ó, pessoal, segundo módulo, né, turma 15B, a nossa primeira aula, fazendo aí uma revisão. A disciplina física aplicada à radiologia, ela tem uma carga horária aí de 40 horas. As habilidades que a gente espera desenvolver nos estudantes do curso de técnico em radiologia médica é identificar os elementos que emitem radiação, conhecer as naturezas das emissões de radiação, compreender o tipo e a quantidade de radiação emitida pelo núcleo radioativo. A carga horária é 40 horas. O que tinha sido inicialmente proposto como atividade avaliativa, eu tive que rever por conta desse quadro de pandemia. Aí, as nossas atividades elas vão ser online. Então, hoje eu vou dar uma revisão, vou explicar os exercícios, os quais eu já encaminhei para vocês. E semana que vem, dia 15, eu vou dar uma atividade online para vocês fazerem, tá? Aqui tem as atividades online que eu vou montar e vou estar mandando para vocês realizarem. A data do exame, 17 de julho, e depois aqui recuperação, 24 de junho. A questão da média é 7, a questão quem ficar com média inferior a 7 vai ter a oportunidade de fazer o exame. E aqui tem um exemplo, né? Caso o aluno fique com média 5, ele vai para o exame. Para ser aprovado no exame, não deve tirar nota igual ou superior a 7. Porque aí 5 mais 7 vai dar 12, 12 dividido por 2 dá 6, e tirando 6 de exame, ele é aprovado. Se não obter média 6, o aluno irá para a recuperação, e a média para recuperação, na recuperação passa a ser 7. Tá? Conteúdo, né, dessa disciplina. Professor, na onde que está o exercício que o senhor mandou? Atividade? Naquele slide que eu publiquei no grupo, lá nos últimos slides, está lá as questões. Ah, beleza, vou dar uma olhada daqui a pouco. Tá bom? Acho que está no último e penúltimo slide. Então, tá bom?
Vai entregar semana que vem, né? Isso, exatamente. Hoje eu vou explicar e semana que vem vocês entregam. Tá Entregam ok. assim, vocês tiram Tá. foto e me mandam. Beleza. Conteúdo programático, né? As bases físicas que fundamentam o radiodiagnóstico, radioatividade, ondas eletromagnéticas, tubos de raio-x e teorias do quanta. As habilidades aí, avaliar os efeitos de radioatividade para o tecido humano, saber completar uma reação de transmutação nuclear, calcular a meia-vida e a vida média de um elemento radioativo. A questão das faltas, né, pessoal? O curso, como ele tem uma carga horária de 40 horas, vocês podem ter 10 faltas. A gente vai fazer o uso, esse livro só tem teoria, então, algumas atividades, eu vou passar as páginas para vocês lerem. No caso do livro de vocês aí, na realidade, é o volume 2, né? Aí o capítulo referente à física aplicada à radiologia é o capítulo 3, física radiológica. Aí o capítulo 2, aí a gente vai estudar no próximo módulo. Tá? Mas nesse livro é mais teoria, não tem parte de exercício. Vamos lá, pessoal. Primeiro exercício, nós temos lá, quando um átomo radioativo, o actínio 234, emite uma partícula beta, há a formação de. Nas aulas passadas, pessoal, a gente viu os 3 tipos de emissões radioativas. A primeira lei de Sand, que é a emissão alfa, quando um elemento ele está instável, ele emite radiações beta. Com isso o novo elemento químico ele terá número de massa reduzido em 4 unidades e carga elétrica reduzida em 2 unidades. Então, neste caso aqui, a segunda lei da radioatividade trata da emissão beta, que quando um elemento químico instável emite partículas beta, o novo elemento químico que ele se transforma terá um número atômico acrescido de 1 unidade. E o seu número de massa, ele não se altera. Então, nesse exercício, esse átomo radioativo, o actínio, ele emite uma partícula beta. Então, olha só, quando ele emite uma partícula beta, o novo elemento químico terá adicionado à carga elétrica 1 unidade, enquanto que o número de massa permanece o mesmo, porque a radiação beta, o número de massa é 0, ela tem uma origem, é uma partícula de elétron, tá? Por isso que ela tem carga negativa, de maneira que o resultado esse novo elemento químico terá um número atômico 92, 91 mais 1 dá 92, e o número de massa 234. E quando nós consultamos a tabela periódica, o elemento químico que tem número atômico 92 é o nosso urânio. E aí, dentro das alternativas que está aparecendo aqui, tem o urânio aqui, só que ele tem número atômico 92. Aí, na atividade online, nós temos a alternativa NDA. Então, a resposta correta seria nenhuma das alternativas anteriores. Tudo bem, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse primeiro exercício? Tudo bem. Ok. Segundo exercício, pessoal.
As propriedades radioativas do carbono 14 usualmente são empregadas para fazer a datação de fósseis. Sabe-se que a meia-vida... Pessoal, tá aparecendo... Só uma perguntinha. Para mim tá aparecendo um retângulozinho aqui. Tá aparecendo alguma coisa aí para Tá ruim vocês? pra ler. Tá aparecendo também, mesma coisa. O que será que é isso que tá Sim. aparecendo? Ah, agora, aí, ele fica aparecendo. Isso. Peraí. Vou tentar reconectar novamente. Um momento, pessoal. Eu vou abrir. Galera, a gente podia desativar o áudio igual a gente fez com os outros professores, porque tá dando muita interferência na voz do professor. Ah, é? Por gentileza, melhor. pessoal, vamos... E a hora que a gente quiser perguntar alguma coisa, a gente ativa e fala. Isso, boa ideia. Aí, pessoal, vamos lá. Ok. O som agora melhorou, pessoal? Tá do mesmo jeito. Não tá ruim, não. Deixa eu ver aqui. Verificando que todos estão com o microfone fechados. Jéssica aqui. Ok. Só o Luan que está aberto. Só o Luan? O meu fecha sozinho aqui no negócio, não precisa fechar, não. Ah, beleza. Beleza. Então, continuando aí, pessoal. Muito bem, pessoal, nós paramos aqui. Vamos agora para a pergunta número 2. Professor, essas perguntas estão no livro? Essas perguntas estão no slide que eu encaminhei para vocês. Ah, tá. Que tá no grupo, né? Que está no grupo. Tá, beleza. Eu procuro. Tá bom? Professor, mas só que lá tem um monte de atividade. Como? Lá tem várias atividades. Então, Gente, mas tá no caderno também. Essa aqui ele já tinha passado. essa atividade é a correção da atividade online que vocês fizeram no mês de abril. Certo. Aí eu estou fazendo a correção, explicando a correção. Ao Certo. terminar essa atividade, eu passei mais 10 exercícios. Esses exercícios que está lá no último e penúltimo slide, que vocês 10 vão últimos. copiar, responder, tirar foto e me enviar. Assim como vocês fizeram com a atividade online no mês de abril. Ok. Tudo bem? Ok. Professor, tá aparecendo ainda. Tá aparecendo esse negócio aqui, mas agora acho que... Por favor, novo. Se alguém puder marcar lá no grupo lá esse slide, por favor. Alguém sabe mexer, tiver alguma sugestão para tirar esse aviso aqui, vocês me avisam, tá? Enquanto não tiver, eu vou mudando aqui, porque pelo menos não está em cima da letra. Mas continuando, pessoal. As propriedades radioativas do carbono 14
usualmente são empregadas para fazer a datação de fósseis. Sabe-se que a meia-vida deste elemento é de aproximadamente 5.730 anos. Sendo assim, estima-se que a idade de um fóssil que apresenta uma taxa de carbono 14 em torno de 6,25% da normal deve ser de quanto? Então, o carbono 14, pessoal, ele tem uma meia-vida de 5.730 anos. Todos os seres vivos são compostos de carbono. E a quantidade de carbono 14 que nós temos no organismo, ela, enquanto nós estamos vivos, ela é constante. Porque devido nós respirarmos, ingerirmos alimento, tomar radiação solar, a quantidade de carbono 14 no nosso organismo, ele é sempre mantido no valor constante. Quando acontece de um ser vivo vir a falecer, esse equilíbrio se encerra. Aí a quantidade de carbono 14 no organismo vai sofrer um decaimento. Ele vai se desintegrar. O caso do carbono 14, o período que ele leva para se desintegrar, reduzir a sua metade, é de 5.730 anos. Então, ele quer saber qual é a idade desse fóssil, uma vez que foi encontrado 6,25% de carbono 14. Para esse tipo de exercício, então a gente sempre tem que começar que inicialmente ele tinha 100%. Aí passou um período de meia-vida, reduziu para 50, reduziu um período de meia-vida, reduziu para 25, de 25 para 12,5, de 12,5 para 6,25. Observe que de 100 para 6,25 transcorreram 4 tempos de meia-vida. Aí os cientistas, para realizar o cálculo da estimativa da idade desse fóssil, ele pega o tempo de meia-vida do carbono 14, como transcorreram 4 tempos de meia-vida, multiplica 4 vezes 5.730, que vai dar 22.920 anos. Neste caso, a resposta seria a letra E. Tá? Então, o grande desafio era fazer esse decaimento aqui, ó, começando do 100 e chegando no 6,25. Pergunta? Isso aí, no caso, Não. Professor, no caso, eu fiz no gráfico, né? Eu tentei pro senhor. Daí também tá certo, né? Sim, sim. Essa aqui é uma sugestão, tá, pessoal? Que pode ser utilizada para a realização do exercício. Tá bom? Professor, mas essa regrinha aí é sempre? Não muda? Sim, isso aqui é a definição de meia-vida, né? É o período que o elemento químico leva para reduzir a sua massa, né, à metade. Entendi. Ok? Acho que depois, fazendo o exercício, a gente vai fixar esse conceito melhor. Ok? Ok. Continuando. Essa aqui já é uma pergunta teórica, né? Ele fala o seguinte: analise as preposições abaixo relativas aos fenômenos radioativos e selecione os itens corretos. Primeira afirmativa: a partícula beta tem essencialmente a mesma carga e massa do próton. Lembremos, pessoal, próton é uma partícula localizada no núcleo de um átomo e ele tem carga positiva, de maneira que a primeira afirmativa ela está incorreta. E um detalhe importante, nessa questão,
como está no plural, selecione os itens corretos, poderia ter mais de um item correto. Segunda afirmativa, quando o núcleo emite uma partícula alfa, o seu número atômico diminui de 2 unidades. Essa afirmativa é correta. Realmente, quando um elemento químico ele emite partículas alfa, o seu número atômico diminui 2 unidades. Terceira afirmativa, a emissão de raios gama não altera o número atômico e nem o número de massa do núcleo emissor. Afirmativa também correta. Os raios gama é uma onda eletromagnética e realmente ele não altera nem a massa, nem o número atômico, mas ele emite energia. Então, a terceira afirmativa está correta também. Então, por enquanto, a segunda e a terceira. A quarta afirmativa, quando o núcleo emite uma partícula beta, seu número de massa diminui 1 unidade. Repetindo, quando o núcleo emite uma partícula beta, o seu número de massa diminui 1 unidade. Está incorreta. A gente viu no primeiro exercício que quando um átomo ele emite partículas beta, não há alteração no número de massa. Há alteração no número atômico, em que o número atômico adiciona-se 1 unidade. E a quinta afirmativa diz, a meia-vida é o tempo necessário para a desintegração da metade de qualquer elemento radioativo. Sim, essa afirmativa está correta. Então, Professor, então essa penúltima aí, quando o núcleo emite partícula beta, o número de massa diminui de 1 unidade, você considerou... errado. Está errada? Está errado. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. A partícula beta, pessoal, ela não altera o número de massa. Ela altera apenas o número atômico. Então fica assim, ó. As afirmativas corretas, né? Quando o núcleo emite uma partícula alfa, né? O seu número atômico diminui de 2 unidades. A emissão de raios gama não altera o número atômico e nem o número de massa do núcleo. E a meia-vida realmente é o tempo necessário para a desintegração da metade de qualquer elemento radioativo. Então, seria a B, a C e a I. Questão 4, uma questão teórica também. Os elementos radioativos são muito usados em medicina, tanto para diagnóstico como para procedimentos terapêuticos. São também usados para determinar os mecanismos das reações químicas e determinar a idade de objetos antigos. As reações nucleares são aproveitadas em geradores de eletricidade e em armas de destruição maciça. Com relação à emissão de partículas e radiações por átomos radioativos, é correto afirmar. Então, uma questão teórica também. Vamos analisar as afirmativas e justificar por que a C é a correta e as demais são incorretas. A radioatividade é a emissão espontânea de partículas e radiações de núcleos estáveis de átomos, originando outros núcleos que serão sempre instáveis. Essa afirmativa está incorreta porque a radioatividade é a emissão espontânea de partículas e radiações de núcleos instáveis. Então, o erro está aqui, onde está estável, na realidade seria instável, de átomos originando outros núcleos que serão sempre estáveis.
um elemento químico ele vai sofrer um decaimento radioativo com o objetivo de atingir a estabilidade. Então, quando um elemento químico emite partículas alfa, emite partículas beta, emite radiação gama, cada vez que ele emite uma radiação, uma partícula, ele tende a atingir a estabilidade. Item B. As partículas alfa é o núcleo de átomo de hélio, portanto é formado por 2 prótons, 2 elétrons e 2 nêutrons. Por que a afirmativa B está incorreta? Até aqui está correta. A partícula alfa é o núcleo de átomo de hélio. Perfeito. O erro está aqui, ó. Portanto, é formada por... Sim, ela é formada por 2 prótons, só que não é formado por 2 elétrons. Se fosse 2 elétrons com os 2 prótons, a partícula alfa, ela seria o elemento químico hélio, neutro. Ele não teria carga de mais 2. E realmente tem 2 nêutrons, porque o número de massa é prótons mais nêutrons. Se eu somo 2 prótons mais 2 nêutrons, 2 mais 2 dá 4. Número de massa igual a 4. E o problema foi ter colocado 2 elétrons. Não tem 2 elétrons na partícula alfa, né? Então o erro está aqui, no 2 elétrons. Letra C, que é a correta, né? A partícula beta forma-se a partir da desintegração do nêutron, que dá resultado um próton, um elétron, na forma de partícula beta, e um neutrino, partícula sem carga elétrica e de massa desprezível. Letra D. As emissões gama são partículas que apresentam menor poder de penetração e maior poder de ionizante sobre os gases. Pessoal, a radiação gama é a mais energética das radiações, né? Por conta de ela ter uma elevada frequência e ser uma onda eletromagnética. Então, ela tem maior poder de penetração e menor poder de ionizante. E a letra E, as emissões alfa são as principais responsáveis pelos efeitos biológicos das radiações. Podem produzir mutações nas células do nosso organismo com gravíssimas consequências genéticas. Na realidade, essa radiação é a radiação gama, pessoal. Como ela é mais energética, ela tem maior poder de penetração, ela pode alterar o nosso DNA, ocasionando gravíssimas consequências genéticas, ok? Então, questão número 4, a alternativa correta é a letra C. Alguma pergunta? Não. Continuando. Não. Questão número 5. Uma série radioativa consiste em um conjunto de radioisótopos que são formados a partir de um radioisótopo inicial, pela sucessiva emissão de partículas alfa e beta. Na série radioativa, que se inicia com Neptúnio 237 e termina com bismuto 209, o número de partículas alfa e beta emitidas é de aproximadamente... Olha só, pessoal, essa questão... Opa. Respectivamente. Olha só, ele quer saber qual que vai ser o número de partículas alfa e beta emitidas pelo Neptuno para se transformar no bismuto. Essa era, acho que era a pergunta mais trabalhosa das 10 perguntas, essa era a mais trabalhosa. Como que tinha que fazer, pessoal? Então, nós tínhamos que montar a reação de transmutação nuclear. Então, eu tenho aqui o elemento Neptuno, que tem número atômico 93 e número de massa 237. Quando
quando ele emite, ele quer saber o número de partículas alfa e o número de partículas beta que ele deve emitir para se transformar num elemento químico bismuto 209. Então, o primeiro passo é a gente calcular utilizando o conceito de conservação da massa e lembrar que a quantidade de número de massa nos reagentes é igual à quantidade do número de massa nos produtos. Lembrar também que a quantidade de carga elétrica nos reagentes é igual à quantidade de carga elétrica dos produtos. Então, vai ficar assim. (237) é igual a 4 multiplicado por x, mais 0 multiplicado por y, mais 209. 0 multiplicado por y vai ficar 0. Aí a minha equação vai ficar assim, 237 é igual a 4 multiplicado por x, mais 209. Esse 209 que está no segundo membro dessa minha equação, eu vou passar ele lá para o primeiro membro. Aí eu troco o sinal. Estava positivo, vai ficar negativo. Então, fica 237 menos 209. 237 menos 209 é 28. O 4 que estava multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. Aí eu só mudei de posição o x, né? Eu coloquei do lado esquerdo para facilitar aqui a visualização. Mas o importante é fazer essa divisão, ó, 28 dividido por 4. 28 dividido por 4 dá 7. Então, o Neptuno, para se transformar no bismuto, ele vai emitir 7 partículas alfa. Agora, a gente vai descobrir a quantidade de partículas beta, ou seja, a gente vai determinar o valor de y. Continuando. Conservação da carga elétrica. Eu venho aqui, ó, 93 é igual a 2 vezes x, menos 1 multiplicado por y, mais 83. O x nós calculamos no cálculo anterior. E nós descobrimos que é 7. Então, vai ficar 93 igual a 2 vezes 7, menos y, mais 83. Aí eu reagrupei essa minha equação. O menos y aqui, eu coloquei ele no primeiro membro. Estava negativo, ficou positivo. O 93 que estava positivo, eu mudei ele. Saiu do primeiro, foi para o segundo membro. Inverte o sinal, ficou negativo. 2 vezes 7, 14, e repetir aqui o mais 83. Aí, na penúltima linha, 14 mais 83, 97. 97 menos 93, 4. Ou seja, o Neptuno, para se transformar no bismuto, ele precisa emitir 7 partículas alfa e 4 partículas beta. Com isso, a resposta correta era a alternativa B, 7 e 4. Pessoal, dúvidas? Deu para entender? Ok. Aí depois, nos exercícios, a gente pode, dependendo do horário, a gente pode ficar um pouquinho... Vocês têm aula depois da minha? Tá, Manuela? Mas qualquer coisa, eu vou também produzir alguns vídeos, vou colocar lá no YouTube e mando o link para vocês assistirem. Por que eu não coloco no WhatsApp, pessoal? Porque o vídeo fica grande e o WhatsApp aceita vídeos de até 100 mega. E mesmo esses vídeos que a gente faz aqui, fica mais de 1 giga. E aí não dá para postar no WhatsApp. Mas aí eu fiz o canal lá no YouTube. Aí no YouTube dá para fazer o upload. E aí com o link eu compartilho com vocês e dá para vocês assistirem, tá? Tá. Aí depois vocês vão lá e inscrevem no meu canal, hein?
Vamos lá. Ó, questão 6, pessoal. A datação de objetos pode se basear em diversos métodos, sendo o método por radioisótopos, em especial o carbono 14, um dos mais conhecidos e empregados para artefatos arqueológicos. Em estudos sobre o histórico de contaminação ambiental, que datam desde a Revolução Industrial, o radionuclídeo natural é o chumbo 210. Tem sido utilizado para se estimar a data de deposição de sedimentos contaminados em lagos e estuários. O chumbo 210 possui tempo de meia-vida de 22,5 anos e é mais adequado para a datação de eventos recentes que o carbono 14, cujo tempo de meia-vida é igual a 5.730 anos. Acerca desse assunto, considerando que o sedimento a ter sua data estimada apresenta atividade de chumbo 210, equivalente a 12,5% da atividade normal, da deposição em T igual a zero, qual é a idade do sedimento? Pessoal, neste exercício, nós temos dois elementos radioativos utilizados para datação de fósseis. Nós temos o carbono 14 e agora apareceu um outro elemento químico, o chumbo 210. Nesse caso, ele pede para você calcular o tempo estimado, sendo que o fósforo ele apresenta o chumbo 210. E o material radioativo encontrado neste material fóssil foi 12,5% de chumbo 210. Então, vai ficar assim. O elemento utilizado é o chumbo 210. O tempo de meia-vida é 22,5 anos. Então, eu tenho aqui, ó, inicialmente 100% desse elemento radioativo. Transcorrido um tempo de meia-vida, reduz a metade, caindo para 50%. Aí, transcorrido mais um tempo de meia-vida, cai para 25%. Reduz mais um tempo de meia-vida, reduz a 12,5%. Foi o percentual de chumbo 210 encontrado nesse material fóssil. Ou seja, transcorreu 3 períodos de meia-vida, ou 3 períodos de semidesintegração. Então, basta eu substituir, multiplicar 3 por 22,5, que vai resultar em 67,5 anos. Ou seja, esse elemento fóssil, ele tem uma idade de 67,5 anos. Perguntas? Ok, pessoal? Ok. Então, vamos lá. Continuando. Questão 7. As usinas nucleares produzem uma grande quantidade de lixo atômico, que constitui um sério problema ambiental da atualidade. Tal problema está relacionado à estrutura nuclear dos átomos dos elementos radioativos que estão neste material. Com relação a este assunto, julgue os itens seguintes. Item 1. O modelo atômico de Rutherford baseou-se em experimentos de exposição de lâminas de ouro à ação de material radioativo. Afirmativa 2. A radioatividade é uma evidência de que a hipótese de Dalton de o átomo ser uma partícula indivisível estava equivocada. Lembra que
num dos slides que eu apresentei para vocês, lá em fevereiro, a gente falava do Rutherford, falava do seu modelo atômico. E também, quando vocês estavam no ensino médio, quando estavam na primeira série do ensino médio, e estudaram a respeito de modelos atômicos, porque a ciência, pessoal, ela sempre está em evolução. Então, antigamente, acreditava-se que as coisas, os objetos, os corpos eram constituídos de átomos. Então, Dalton, partindo desse princípio, que tudo era feito de átomos, ele imaginava que o átomo era uma partícula indivisível, que se juntava e formava as moléculas, que se formava os órgãos, os tecidos e o corpo. Só que depois teve a teoria de Thomson, né, que achava que não era bem uma esfera rígida, uma partícula indivíduo, mas era sim semelhante a um pudim, em que esse pudim tinha umas partículas negativas e a parte grossa era positiva. Aí o Rutherford foi lá fazer a experiência dele, ele pegou um elemento radioativo, pegou uma lâmina de ouro, né, e pegou uma superfície, uma barreira, né, aonde o elemento radioativo ia emitir partículas, né, e radiações, e ia ser colidido nessa parede. Baseado no modelo de Dalton, baseado no modelo de Thomson, ele achou que não iria ter radiações atravessando um átomo. Para a surpresa dele, foi que quando ele começou a observar os resultados, ele observou que o átomo, ele era a maior parte dele vazia, e tinha um núcleo denso em que, quando a radiação atingia este núcleo, a radiação batia e voltava, ou sofria um ricocheteamento. Então, os modelos de Dalton e de Thomson estavam errados. Aí ele criou o modelo planetário, em que o átomo ele parecia com o nosso sistema solar, em que no seu núcleo estaria o Sol, e orbitando em torno do Sol temos os planetas, mas no caso do átomo, teria as partículas de elétron. Então, a primeira afirmativa, né, o modelo atômico de Rutherford baseou-se em experimentos de exposição de lâminas de ouro à ação de um material radioativo. Essa afirmativa está correta. E a 2 também, a radioatividade é uma evidência de que a hipótese do Dalton, de um átomo ser uma partícula indivisível, estava equivocada. E realmente, quando o elemento ele emite uma partícula um alfa, uma partícula beta, uma radiação gama, ele acaba se transformando em um outro elemento químico, e quando ele emite partículas beta, há uma redução na sua massa, há uma redução no seu número atômico. Então, o elemento químico ele deixa de ser indivisível e passa a ser adivisível. Afirmativa 3. Apesar dos problemas ambientais que podem advir da má destinação do lixo atômico e do risco inerente ao uso da tecnologia nuclear, a ausência de outras alternativas viáveis justifica o uso dessa tecnologia para a geração no complexo nuclear de Angra dos Reis da maior parte da energia elétrica que é consumida na região sudeste. E realmente essa afirmativa está correta. A geração de energia elétrica a partir da fissão nuclear, apesar do problema do lixo atômico, ela é importante ter na matriz energética do nosso país. Nós não podemos ficar refém de apenas uma matriz energética. Por exemplo, 80% da nossa matriz energética vem das hidroelétricas. As hidroelétricas, pessoal, elas têm uma dependência muito grande do período de chuvas e da quantidade de chuvas para que os reservatórios dessas grandes hidroelétricas possam estar ao nível satisfatório suficiente para a geração de eletricidade.
No caso das hidroelétricas, transforma-se a energia potencial gravitacional em energia elétrica. Forma-se aquelas barreiras, né, gigantescas. Aí embaixo tem os geradores. Essa barreira acumula grande quantidade de água. A água ela sofre uma queda, né, por gravidade, vem em alta velocidade, ela passa por um reator e transforma a energia cinética em energia potencial, energia cinética em energia elétrica. Aí nós temos também, dentro da nossa matriz energética, as termoelétricas, que utilizam carvão, que utilizam diesel, que utiliza combustíveis fósseis, e acaba isso aumentando o custo da energia elétrica. Quando nós estamos em períodos de estiagem, reduz a quantidade de chuvas, reduz o nível dos reservatórios, aí tem que acionar as termoelétricas. Agora nós temos também, de 20 anos para cá, as usinas eólicas, grandes turbinas, grandes cataventos, que transformam a energia dos ventos em energia elétrica. Temos também a energia solar, temos os biodigestores e temos também a energia nuclear. Então, quanto mais diversificado for nossa matriz energética, mais autossuficiente o país se torna. Com isso, então, a resposta correta é a letra D, quer dizer, letra C, né? Seria a letra C aqui, em que todas as alternativas estão corretas. Ok? Perguntas? Continuando. Questão 8. Na região de Poços de Caldas, Minas Gerais, há jazidas naturais de minérios contendo urânio 238. Este radionuclídeo decai seguindo a seguinte sequência. Começa lá com urânio 238, ele emite uma partícula 1 aqui, se transformando no tório. O tório emite uma partícula 2 aqui, se transformando no paládio. Aí assim vai tendo esse decaimento até chegar no chumbo 206. Aí julgue os itens que se seguem. Vamos analisar os itens. Item 1. Os processos 1 e 3 correspondem à emissão de partículas alfa. Pessoal, para você identificar se nesse processo houve emissão de partículas alfa, observem o número de massa e observem o número atômico. Reduziu 4 unidades no número de massa e 2 unidades no número atômico, é emissão alfa. Então vamos lá. Ó. Urânio 238, tório 234. Carga atômica, o número atômico 92, tório 90. Beleza. Reduziu 4 unidades no número de massa e 2 unidades no número atômico. Então, realmente, aqui, o urânio ele emitiu partículas alfa. Vamos agora analisar o polônio. Polônio e o chumbo. Polônio, massa 210, polônio 206. Ou seja, houve uma redução em 4 unidades do polônio para o chumbo. Número atômico de 4 reduziu para 82. Reduziu 2 unidades. Então, realmente, a transformação, o processo 3, corresponde à emissão de partículas alfa. Logo, essa afirmativa está correta. Segunda afirmativa, o processo 2 corresponde à emissão de radiação gama. Para saber se a partícula sofreu um decaimento em que houve emissão de radiação gama, não pode haver alteração nem no número de massa e nem no número atômico do elemento químico. Então, olha lá. Processo 2. Número de massa, 234. Paládio, 234. Número atômico, tório, 90. Paládio, 91. Epa, aumentou uma unidade no número atômico. Se aumentou uma unidade no número atômico,
houve emissão beta no processo 2. Então, a afirmativa 2 aqui está errada, porque ele diz que houve uma emissão gama. Então, a 2 está errada. Houve uma emissão beta. E na 3, ele fala, a notação do chumbo 206 representa o nuclídeo do chumbo de número de massa 206 e número atômico 82. Correto, realmente. O chumbo, o maior valor, pessoal, para vocês jamais esquecerem disso, o maior número vai ser sempre o número de massa. O menor número sempre vai ser o número atômico. E realmente, o 206 é o número de massa e o 82 é o número atômico. Então, Professor, repete isso para mim de novo. Sim, para vocês não esquecerem em identificar no elemento químico qual é o número de massa e qual é o número atômico. O número de massa, ele sempre vai ter o maior valor. Então, você tem ali 206 e 82. 206 é maior que 82. Então, 206 é o número de massa e 82 é o número atômico. Tá bom, Fernanda? Então, correto. Então, Obrigada. As afirmativas 1 e 3 estão corretas. Aí, aqui, ó, pessoal, eu fiz representando, né, as emissões mais didático, né? Então, 1, emissão alfa, 2, emissão beta e 3, emissão alfa. Então, a 1 é verdadeira, a 2 é falsa e a 3 é verdadeira. Então, a resposta é verdadeira, falsa e verdadeira. Questão número 9. Agora são 8 horas e 1 minuto, né? O processo de irradiação pode ser utilizado para aumentar o tempo de conservação dos alimentos, por meio da eliminação de micro-organismos patogênicos e de insetos. A irradiação geralmente é feita com raios gama, originados do cobalto 60. Acerca da radiação, julguem os itens a seguir. Afirmativa 1. A radiação gama é originado de uma transformação química. Pessoal, essa afirmativa está errada. Por quê? A radiação gama, pessoal, ela é originada de uma transformação nuclear. É no núcleo do átomo que ocorre a radiação gama. Você tem um elemento químico instável. Para ele adquirir a estabilidade, o núcleo atômico precisa perder energia. E perde energia emitindo radiação gama. Afirmativa 2. Se um átomo de cobalto 60 emite apenas radiação gama, isso significa que ele não sofre uma transmutação. Pessoal, realmente essa afirmativa está correta. Quando o elemento químico ele sofre apenas radiação gama, não há alteração nem no número de massa e nem no número atômico. Então, não vai haver uma transmutação. O elemento ele só vai adquirir estabilidade, mas ele vai continuar sendo aquele elemento, por exemplo, vai continuar sendo cobalto 60. Porque se ele emitisse partículas alfa ou partículas beta, ele iria se transformar em um outro elemento químico. Então, a 2 está correta também. Então, a afirmativa 1 está errada, a afirmativa 2 está correta. Um alimento irradiado contém átomos de cobalto 60, que foram adicionados ao mesmo no processo de tratamento. Pessoal, o átomo de cobalto 60, ele emite, como está dizendo lá, ó, o processo de irradiação pode ser utilizado para aumentar o tempo de conservação dos alimentos, por meio da eliminação de micro-organismos patogênicos e de insetos. A irradiação geralmente é feita com raios gamas originados do cobalto 60. Então, o cobalto 60 ele emite essa radiação gama.
Então, o alimento ele não vai ter átomos de cobalto 60. Ele vai sofrer apenas a radiação gama vai atingir o alimento, exterminando micro-organismos patogênicos e insetos. Então, a 3 está errada. 4. No processo de irradiação, o feixe de raios gamas pode ser direcionado aos alimentos por meio de placas elétricas devidamente polarizadas que desviam tais raios. A afirmativa também está incorreta. Por que, professor, está incorreta? Porque a radiação gama ela é uma onda eletromagnética. Ela não tem carga positiva e nem carga negativa. Se eu coloco placas elétricas devidamente eletrizadas, só vai haver influência se a radiação que eu emitisse fosse carregada. Exemplo, a partículas alfa, radiação alfa, né, que tem carga positiva de 2+, ela vai ser atraída pela placa negativa, porque cargas, corpos eletrizados com cargas elétricas de sinais contrários, positivo e negativo, ocorre atração. Enquanto que a radiação beta tem carga negativa, então ela vai sofrer uma atração pela carga positiva. Tem até um desenho que em aulas anteriores, né, aonde nós víamos isso, né, para identificar as radiações. Aí tinha uma que tinha um desvio maior, era a radiação beta, que era atraída pela placa eletrizada positivamente. A radiação gama, em linha reta, não sofria influência desses campos, nem a placa positiva, nem a placa negativa, e tínhamos a radiação alfa, atraída pela placa negativa, um pequeno desvio, menor do que a beta, por conta da radiação alfa ter carga positiva e ser atraído pelas placas de carga negativa. Então, ficaria falso, verdadeiro, falso, falso. Tá? Dúvidas? Continuando. Questão número 10. Selecione o número de alternativas corretas. As explosões das bombas atômicas em agosto de 1945 sobre as cidades de... Pois não, Fernanda? Alguma dúvida? Você levantou a mão? Não? Ah, então tá. Ok. As explosões das bombas atômicas em agosto de 1945 sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki completaram em 1995 50 anos. O fim da guerra e o início da era atômica se anunciaram e o clarão escurecia os olhares do mundo, que oscilavam entre o pavor e o medo. O desconhecido explodia em solo japonês. A bomba detonava os horrores da guerra, levantava a poeira atômica das nações rivais e emitia sinais de que os tempos seriam outros para as nações. Por certo, nunca mais seriam os mesmos para os filhos do clarão. Sobre bomba atômica e radioatividade, é correto afirmar que... Vamos analisar as afirmativas. Primeira afirmativa. A explosão atômica é um processo de fusão nuclear. Pessoal, essa afirmativa está errada. A explosão atômica é um processo de fissão nuclear, principalmente aquelas que foram utilizadas na Segunda Guerra Mundial, especificamente contra o Japão, sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. O processo de fusão nuclear que ocorre nas estrelas, né, no nosso Sol, essa energia que o Sol produz está relacionado com a
a fusão nuclear, né? Átomos de hidrogênio se colidindo uns com os outros. Nesse processo de colisão, se fundem, formando novos elementos químicos, no caso, formando o átomo de hélio, liberando grande quantidade de energia. Vamos para a afirmativa 2. Na emissão de uma partícula alfa, o urânio 235 decai para o tório 231. Pessoal, para saber se houve emissão alfa, observe o número de massa. Olha lá, ó. O número de massa do urânio, 235, decai, transformando no tório, 231. Observe que se eu fizer a diferença, 235 menos 231, eu vou ter 4 unidades. Realmente, este elemento químico, ele sofreu uma emissão de partícula alfa, por conta dessa redução de 4 unidades no número de massa. 3. Na emissão de uma partícula beta, o césio 137 decai para o bário 137. Observe que mudou, ó, de césio para bário. Quando emite partículas beta, não altera o número de massa, altera apenas o número atômico. Então, também essa afirmativa está correta. Então, a 2 e a 3 está correta. Mantém-se iguais o número de massa. 4. A radioatividade é a propriedade que certos átomos possuem de emitir radiação eletromagnética e ou partículas a fim de adquirir a estabilidade eletrônica. Pessoal, essa afirmativa está errada, porque não é a fim de adquirir estabilidade eletrônica. Quando fala eletrônica, estabilidade eletrônica, está falando da eletrosfera, aonde se localizam os elétrons. No caso da radioatividade, está falando de estabilidade nuclear. Está falando do núcleo atômico. Então, a afirmativa 4 está errada. E a quinta, as partículas alfa possuem maior poder de penetração em tecidos biológicos que as radiações gama. Pessoal, as partículas alfa, elas têm poder de ionização, porque como elas têm carga 2+, ela acaba ionizando melhor o tecido. Mas quem tem maior poder de penetração e chega a atingir até o DNA, alterar o DNA, são as radiações gama. Então, as partículas alfa não possuem maior poder de penetração em tecidos biológicos que as radiações gama. Então, a 2 e a 3 aqui, né, duas afirmativas, estariam corretas. Perguntas? Não? Ok, Não. pessoal. O professor, a quinta é falsa, então. Isso. Valeu. Estabilidade nuclear, né? Quer dizer, a quinta lá partículas alfa é menor poder de penetração. Então, são duas afirmações corretas. E aqui está o exercício, pessoal. Exercício de revisão, fazer no caderno, copiar as questões e responder, tirar foto e me enviar, tá? Aí eu vou ler as perguntas, mas antes de eu fazer as perguntas, eu vou fazer chamada, tá bom? Vamos lá. Aí, de acordo com eu for fazer chamada, pode tirar aí falar presente, tá? Alírio César. Alírio César. Alírio César, se encontra? Aqui, professor. Alírio César. Ele Da respondeu Silva dele pra Fernandes. baixo. Ele Oi? respondeu. Respondeu? Ele Deixa eu ver respondeu. aqui. O áudio tá baixo. Alírio César. Ele já respondeu, professor, que o som dele tá baixo. Ah, tá. O som dele tá baixo, professor. Que isso, Nossa, pai. o povo É que tem tá muita gente bonito. falando também.
Amanda Machado. Presente. Ok. Que isso, hein, gente? Caroline de Oliveira. Presente. Cleonice Maria. Presente. Douglas Henrique. Presente. Nossa, bagunça, então deu pra ouvir direito, não. Ô, gente, Fernanda, desliga o microfone, essa bagunça tudo. Quem tá aí Fernanda na bagunça aí, desliga aí. Nascimento. Presente. Gabriela Valente de Jesus. Gabriela Valente de Jesus. Ela tá presente, professor, só que o áudio dela tá muito baixo. Ah, Dá um tchau aí, Gabi. Ah, beleza. Gabriele de Souza Paulino. Presente. Gabriele da Silva Machado. Presente. Jéssica Aparecida. Presente. Ian Gabriel. Presente. Ian Gabriel. Caraca, plena sexta-feira, todo mundo presente. Jefferson Luiz. É presente. Idoso. Caroline Fala, Tainá. gordo. Presente. Caroline Chegou Tainá. atrasado. Como sempre. Kathleen Coitado, Vitória. trabalho, querido. Presente. Kathleen Vitória. Presente. Presente. Larissa Carolina. Presente. Nossa, surgiu. Leandro Já Donizete. saiu da quarentena. Tá aqui. Morreu. Luan do Nascimento. Aqui. Na Só onde? no Cadê? joguinho. Essa camisa feia, Marcela né? Oliveira Vicente. Presente. Vai, pega, ó. Nossa, aí também. Mariana Almeida Honoro. Tô aqui. Honório. Na onde? Cadê? Honório, tô aqui. Na onde? Ok. Mariana Bernardo da Silva. Presente. Parabéns pro povo. Mário Romano. Presente. Silveiros. Facinho. Corona, hein? Michel Danilo. Presente. Olha o corintiano. Marcelo, Miguel cadê a latinha? Faria. Presente. De color 3 vezes. Coitado. Miguel tá aí, gente? Miguel Faria Monteiro. Miguel Não vi esse cara, não. Miguel Faria Monteiro. Não veio hoje. Talvez. Não veio, né? Ele tá na casa dele. Não veio pra aula, pô. Ele deve estar no banheiro. Miriam Gomes. Presente. Surgiu? Tá viva? Nicolas Gente, corta o áudio do Jefferson. Alexandre. Pelo amor de Deus. Nicolas Alexandre. Ué? Tá com Pessoal, corona. Nicolas. Para com Nicolas Você Alexandre. não entrou, não. É primeiro botar a cara aí. Foi Nicolas buscar cerveja. também não tá? Não, tá coronavírus. Sexta-feira hoje, né? Noemia. Presente. É ela? Rafaela Luiza. Eu, presente. Surgiu? Rodrigo Oliveira. Ô, louco, deve estar lá no balde. Sandra Turista. Aparecida. Presente. Essa é a primeira. Ok. Essa chegou 5h30. Corta o áudio do Leandro aí, professor. O quê? Gente, dá comida pra esses cachorros.
E ficar usando aí. Ó, alguém coloca um copo de comida pro Gerson, pai de latia. Não sou da sua raça? Não, Ok, pessoal, vamos lá, vamos para os exercícios. Ô, gente, tá tendo aula ainda. Agora são 20 horas e 19 minutos. Intervalo. Horário de Brasília. Daqui a pouco já vai o seu horário do intervalo, né, pessoal? É, eu tenho que tomar banho, gente, tá foda. E o bom é que o Zoom não caiu, né, pessoal? Verdade. Infelizmente. Olha só que bacana, vamos aproveitar essa Coitado do bênção, seu né, Ed, na não nossa tem vida sorte. aí, ó. O Zoom não caiu. Então eu Ed vou caiu, aproveitar, tá bom. vou explicar os exercícios. Desligar o áudio aí, Professor, vou rapaziada. desligar o áudio. Isso, pode desligar o áudio aí, pessoal, vamos lá. Esse exercício para fazer agora ou é o da semana que vem? É, eu vou explicar para vocês conseguirem fazer. Tá bom? É para hoje ou para semana que vem isso daí? Não, vai ser para semana que vem. Eu vou explicar para como vocês, para vocês fazerem. Até eu posso ficar aqui para vocês já começarem. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu já aproveito e já tiro. Tá bom? Não, vou ter sempre. Vai entregar dia 25 de dezembro, né? Não, é semana que vem, pessoal. Dia 15 de maio. Ah, pessoal, aproveito para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães do ITS. Aí, Gerson. Pois não. Seu dia. Aí, Leandro. Leandro, fica quieto, mano. Meus parabéns aí para todas as mães. E para aqueles que têm mãe também, para suas mães. Obrigado, E das mães aí, que Deus abençoe cada um de vocês aí, a sua vida. E que Deus proteja e guarde a mãe de todos, tá? Obrigadão, prof. Obrigado. Valeu, professor, duplamente. Questão número 1. Qual é o número de prótons e de nêutrons existentes em cada um dos seguintes nuclídeos? Pessoal, a questão número 1 não é de múltipla escolha. Você vai ter que identificar na letra A o número de prótons e o número de nêutrons do flúor, do molibdênio, da prata e do urânio. Eu vou fazer a letra A para vocês, tá? O flúor, pessoal, ele tem, o número de prótons dele é 9, tá? Para você saber o número de próton, o número de prótons equivale ao número atômico. Então, na representação do elemento químico, sempre será o número de baixo. Sempre vai ser o menor número. Tá? Então, por exemplo, o número de prótons do flúor é 9. Do molibdênio, 42. Da prata, 47. E do urânio, 92. Agora, para você... Professor, o senhor vai mandar essas perguntas aí depois? Oi? Ou para copiar agora? Não, essas perguntas vocês vão fazer de atividade para mim. Vocês terão uma semana. Vocês vão poder me entregar essa atividade. Não, o senhor vai mandar depois? Eu já mandei. Pessoal, desliga o microfone aí, galera. Alguém não está respeitando o isolamento social aí, meu. Só para explicar, pessoal. Esse slide eu mandei no grupo da sala que eu criei de física, tá? Ô, professor, pois deu não. para ouvir essa falação que tá no fundo aí, ó. Tá, eu vou fechar aqui o microfone da galera. Peraí. Professor, mas eu tenho uma pergunta, professor. Então fala, vai então. mandar essas perguntas pra gente? Já mandou! Eu já mandei. Essas perguntas eu já mandei, gente. Tá Agora. Os áudios, professor, desliga aí grupo, de todo mundo. Tá no grupo da sala, tá bom? Ah, tá bom então, beleza. Tá bom? Lavou o ouvido agora? Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Continuando. Para calcular o número de nêutrons, pessoal, basta você fazer a subtração, pegar o número de massa e subtrair do número atômico. Então, para eu calcular o número de nêutrons do flúor, o que eu faço? Eu pego 20 e subtraio de 9.
Então, eu faço 20 menos 9. 20 menos 9 vai dar quanto? Quanto que é 20 menos 9? 11. 11. 11. Vocês cortaram Então, o número de Cortou o nêutrons, áudio, não dá para responder. o número de nêutrons do flúor vai ser 11. E aí vocês vão fazer para o molibdênio, para a prata e para o urânio. Tranquilo. Professor, Pois não. só para repetir, é o número de massa menos? Menos o número de prótons. Só isso? Só isso. Eita, Moleza? Viu Tem só? estranho isso aí. É só o começo, calma bem aí. simples, Calma aí, né? calma aí. É só o começo. A2 vai ser aquele negócio. Massa menos. Lá para 10 vai ser o cão chupando manga. Fica tranquilo. Vamos lá. Vamos para 2. Identifique quais são os isótopos, os isóbaros e os isótonos na seguinte sequência. Então, a gente tem aí o alumínio, o nitrogênio, o enxofre, o carbono, o alumínio, o carbono 14, o sódio e o silício. O que são isótopos, pessoal? Isótopos são elementos químicos que têm o mesmo número de próton. Exemplo, olha o alumínio, pessoal. O alumínio, ele tem número de prótons 13. Esse alumínio, que tem número de massa 27 e número atômico 13, ele é um isótopo desse outro alumínio, que também tem número atômico 13, mais número de massa 26. Então, esses dois aqui são isótopos, o A e o E. Depois, a gente tem esse cara aqui, ó, o carbono 12 e o carbono 14. São isótopos também. Aqui, ó, 6, 6. Então, o D e o F também, as letras D e F representam isótopos. São esses. Depois, isóbaros, pessoal, possuem o mesmo número de massa. Então, eu venho aqui, ó, observe o número de massa. Aqui, ó, tem o nitrogênio, que tem número de massa 14, e eu tenho aqui o carbono, que também tem número de massa 14. Então, o B e o F também são isóbaros. Olha aqui o silício, pessoal, 27. Olha o alumínio, 27. Então, o alumínio com o silício são isóbaros. São elementos químicos que têm o mesmo número de massa. E os isótonos, pessoal, é o mesmo número de nêutrons. Aí eu tenho que fazer a diferença de todo mundo. Por exemplo, alumínio, 27 menos 13 vai dar 14. Aí aqui o enxofre, 29 menos 16 vai dar 13. 26 menos 13 aqui do alumínio, 13. Então, olha só, o enxofre com o alumínio são isótonos. Eles possuem o mesmo número de nêutrons. Ok? Aí é isso que vocês vão fazer. Peraí, de novo para mim o isótopo? Não entendi, não. Ó, vou explicar novamente. Isótopos são elementos químicos que têm mesmo número de prótons. Para você identificar no elemento químico quem tem o mesmo número de prótons, só observar o número de baixo, o menor número. Ó, exemplo, peguei o alumínio, tá? O alumínio tem número atômico, número de prótons 13. E tem esse outro alumínio aqui, ó, a letra A e E. O A e o E são exemplos de isótopos. O D e o F, o carbono 12 e o carbono 14, também são isótopos. Por que são isótopos? Tem o mesmo número de prótons, tá? Tem o mesmo número de prótons. Esse daí é o isótopos. Isótopos, exatamente. Tem o mesmo número de prótons. Depois, isóbaros. Isóbaros são elementos químicos que têm mesmo número de massa. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, o 14, letra B, o nitrogênio. Ele é o nitrogênio da letra B,
E o carbono da letra F são exemplos de isóbaros. Eu vou escrever isóbaros, 2 pontos, letra B e letra F, porque ambos têm o mesmo número de massa, 14, 14. E nós temos também de isóbaros o silício com alumínio, ou seja, a letra A e a letra H. Tá? Letra A e a letra H. Aí, agora os isótonos. Os isótonos são elementos químicos que têm o mesmo número de nêutrons. Para você identificar quais são os elementos químicos que são isótonos, você vai ter que calcular o número de nêutrons de cada elemento. Então, o alumínio tem 14, o nitrogênio tem 7, o enxofre tem 13, o carbono da letra D tem 6. Estou fazendo a diferença, ó, 12 menos 6, 27 menos 13, 14 menos 7, 29 menos 16, 26 menos 13. Ó, 26 menos 13 dá 13. 29 menos 16 dá 13. Então, o enxofre e o alumínio é da letra E, ou seja, C e E são isótonos. Isótonos. Elementos químicos que têm o mesmo número de nêutrons. Ô, professor, então eu tenho que subtrair todos para achar? É, você vai ter que identificar os números de nêutrons de cada elemento. Sim. Aí vamos supor que dê o número 13. Aí eu coloco 13, 13, por exemplo, um exemplo. Aí eu coloco isótonos. Sim. Tá. Tipo, isótonos A e C, 13. Isso. Tá. Professor, Pois não. eu fui no banheiro rapidinho, eu perdi lá. Isótopos, então, é o mesmo número de? Prótons. É o número de baixo aqui, ó. O número de prótons e o número de massa, você não precisa calcular. Você já identifica na simbologia do elemento químico. Já o número de nêutrons, você tem que fazer uma subtração. E os isóbaros, mesmo número de massa. Mesmo número de massa. Obrigado. Ok? Ok. Continuando. Questão 3. Em 1987, ocorreu em Goiânia um grave acidente por contaminação com material radioativo, quando a blindagem de uma fonte de Césio-137 foi destruída. Sobre o átomo de Césio-137, é correto afirmar que apresenta, então, letra A, número de prótons igual ao do átomo de bário 137. Letra B, número de nêutrons igual ao do átomo de bário 138. Número atômico igual ao de um átomo de xenônio 137. Distribuição eletrônica igual a de um átomo de iodo 137. Número de nêutrons igual ao de um átomo de césio 133. Então, vocês vão ter que identificar, por exemplo, na letra A, ele está falando que o número de prótons do césio 137 e número de prótons 55 é igual ao do átomo de bário, que tem número de massa 137 e número de prótons 56. Então, a letra A, ela está errada. Por que está errada? O césio tem número de prótons 55 e o bário 56. Então, eles não têm o mesmo número de prótons. Eles têm o mesmo número de massa. Então, a letra A eu descarto. Aí eu vou deixar para vocês fazerem, pesquisarem a letra B, C, D e E. Continuando. 4. A água contendo isótopos hidrogênio H2 é denominada água pesada, porque as moléculas
H2O, pessoal, esse 2 aqui representa o número de massa. O número de massa aqui do oxigênio está marcando aqui, é 16. Quando comparada com a molécula H2O16, possui o quê? Letra A, maior número de nêutrons. Letra B, maior número de prótons. Letra C, maior número de elétrons. Letra D, menor número de elétrons. Ou letra E, menor número de prótons. Então, vocês vão ter que identificar aqui, comparar esses dois, ver o que eles têm de diferente. 5. Escolha a alternativa na qual é apresentada uma correta associação entre o nome do cientista e a contribuição que deu para a ciência no campo de estudos da radioatividade. Letra A, Becquerel, descoberta da radioatividade natural. Letra B, Marie Curie, descoberta do nêutron. Letra C, Chadwick, descoberta dos raios-x. E letra D, Reutiger, descoberta do polônio. Sugestão: vocês vão pesquisar na internet e descobrir as contribuições de Becquerel, Marie Curie, Chadwick e Reutiger. Pergunta teórica. É uma Pois não. alternativa só, né? A questão 5 é uma alternativa só que é correta. Questão 6. O elemento polônio emite uma partícula alfa. Pergunta: quais são os números atômico e número de massa do novo elemento químico X formado? Então, esse exercício você vai fazer a transmutação nuclear. Vai pegar o elemento químico plutônio, vai fazer aquela equação que eu fiz no exercício 5 da atividade online que eu acabei de corrigir. Vai pegar lá polônio, vai fazer a setinha, alfa, 4, 2, mais X, e o novo elemento químico, se o polônio ele emite partículas alfa, o novo elemento químico vai ter o número de massa reduzido 4 unidades. Então, o polônio ele vai perder 4 unidades de massa, então o novo elemento químico terá número de massa 210, e o número atômico reduzirá 2 unidades. Então, de 84 vai reduzir para 82. Aí vocês vão identificar o número atômico, o número de massa e o novo elemento químico que tem número atômico 82. A gente vai ter que pesquisar lá na tabela periódica. Na tabela periódica? Isso. Vê lá na tabela periódica qual o elemento químico que tem número atômico 82. Chumbo. 7. O elemento chumbo 214 emite uma partícula beta. Pergunta: quais são os números atômicos e de massa do novo elemento químico X formado? Emissão beta, vai fazer do mesmo jeito, vai pegar lá, chumbo emite partículas beta mais o novo elemento químico. O novo elemento químico terá o mesmo número de massa, 214. E o número atômico, como ele emitiu partículas beta, terá uma unidade a mais. Se o chumbo tem 82, o novo elemento químico vai ter 83. Aí você vai na tabela periódica, qual é o elemento químico que tem número atômico 83? E vai identificar o número atômico e o número de massa. O número de massa eu já falei, 214, porque emitiu partículas beta. O número atômico também falei, 81 mais 1, 83. Só vai descobrir quem que é esse elemento. Professor. Pois não. Não, depois eu vou pedir para você dar uma explicada na 4 de novo. Tá. Questão 8. O ferro 59
é um isótopo radioativo utilizado em diagnóstico de anemia. A equação nuclear para o decaimento do ferro como emissor beta é. Então, você vai ver a alternativa em que o ferro ele emitiu partículas beta. Só para lembrar, partículas beta é elétron. Elétron tem carga -1. Observe que a partícula beta está representada em todos aqui, ó. Carga -1 e número de massa 0. Aí vocês vão ver qual que é a correta aqui, qual alternativa é correta, que corresponde que o elemento ferro emitiu partículas beta. E aqui, ó, todos os ferros são iguais, ó. Tem número de massa 59 e número atômico 26. E questão 9, o cobalto 60 utilizado na radioterapia no tratamento do câncer reage emitindo uma partícula beta. E com isso transforma-se em quê? Então você vai ter que fazer a transmutação nuclear do cobalto. Então, se ele emite partículas beta, o seu número de massa permanece constante e o seu número atômico aumenta de 1 unidade. Então, de 27 vai para 28. Então, ó, como eu sei que é 28, eu tenho que saber se vai ser o número de massa 64 ou 60. E a última questão, na sequência radioativa, eu tenho o elemento A, aí ele emite uma certa partícula, transformando no elemento B, depois emite uma partícula, transformando no elemento C, emite uma partícula, transformando no elemento D, emite uma partícula, transformando no elemento E. Eu quero saber a sequência correta. Por exemplo, de A a B, ó, de 216 foi para 212. Reduziu 4 unidades de massa. Então, é partícula alfa. Então, a primeira aqui é alfa. Então, eu já cancelo a B, cancelo a D e fico só com A, C e E. Aí o resto eu vou deixar com vocês. E só um instante aqui, pessoal. E-mail que eu fiz para a disciplina, tá? Esse e-mail aqui, ó, Física Aplicada à Radiologia, lorena@gmail.com, tá? Até dia 15, às 23 horas. Então, essa atividade de fixação, você vai enviar para esse e-mail, vai tirar fotos da sua atividade e me enviar. É o Jefferson que quer saber sobre a questão 4? Isso, por favor. Questão 4, Jefferson, é para você analisar aqui, ó, você tem a água contendo o isótopo H2, é denominada água pesada, porque a molécula H2O, quando comparado com a molécula H2O, observe que aqui está 2 e aqui está 1. Possui o quê? Maior número de nêutrons, maior número de prótons, menor número de elétrons, menor número de elétrons ou menor número de prótons. Vai identificar o número de massa. Tá bom? Deu uma ok, cortada, pessoal? mas tudo bem. O professor cortou o áudio, não deu para escutar nada. Tá. Você vai ter que identificar a diferença entre essa molécula de água para essa, há uma alteração no valor, no número de massa. Tá? Aqui é 2, aqui é 1. Aqui representa o número de massa. Quando eu falo em número de massa, é número de prótons mais nêutrons. Partindo disso aí, você vai analisar as afirmativas. Pessoal, beleza. Acho que podemos encerrar. Já são 20 horas e 43 minutos. São tudo 2 bem. Aulas, né? E qualquer coisa bola, também, professor. Pode mandar mensagem no grupo também. A gente vai respondendo aí. Pessoal, agradeço a atenção de vocês. Valeu, professor. Feliz Dia das Mães aí.
Obrigado. Deus Parabéns para abençoe as as mamães. nossas alunas que são Obrigada, mães. professor. Bom dia. Bons estudos, tá? Não, você não é mãe, não. Um abraço. Obrigada, ele desejou pra minha mãe também, ué. Professor, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau pra Boa vocês, noite. galera. Alô, Marcé. Ah. Puta merda. Tô Pode sair? cansada, cara. Cansado. Daqui a pouco é do Leandro. Pode sair, pessoal. Tô cansada. Não posso ter direito?